Pode respirar, torcedor gremista. Pode respirar. A vitória do alívio. Não um alívio de quem já está fora do Z4, de quem já está fora de perigo, mas um alívio de quem conseguiu ver uma luz no fim do túnel. Um alívio de quem conseguiu ver um poder de reação desse grupo. Porque às vezes a gente se perguntava, né? Cara, da onde a gente vai tirar futebol, ou motivação, ou garra, ou, né, porque já teve, agora vai, e nesse jogo também vai, e nesse, e agora, e troca técnico, e vem Filipão, e vai isso, e vai aquilo, e não ia, né? Então agora a gente viu um jogo que o Grêmio chega a abrir 3-0, né? Depois é natural até desconcentrar um pouco, tirar o pé um pouco, mas foi um jogo que realmente o Grêmio fez muito diferente de todos os outros que já tinha feito nesse Brasileirão. Então, de certa forma, é um pouco... dá um certo alívio ver que o time consegue dar essa resposta. Era contra o Juventude, que é um time frágil? Era, mas não precisamos dizer que a gente cansou de se irritar profundamente com o Grêmio contra times tão ou mais frágeis que o Juventude em outras rodadas. Então, dá um certo alívio, sim, né? E aí, por que o Grêmio foi tão bem, né? Tentar chegar nessa resposta não é tão simples, é óbvio, mas eu vou fazer daquelas minhas analogias que as pessoas comentam aí. Sempre tem um comentário dizendo que adoram ou odeiam as minhas analogias. Não, mais gente gosta, para falar a verdade, mais gente gosta. Mas assim, uma época, eu lembro que era uma época, alguns anos atrás, era a época mais atlética da minha vida, assim. Eu tava muito em forma, muito fazendo academia 5 ou 6 vezes por semana, musculação, corria 3 vezes por semana, fazia boxe 3 vezes por semana. Eu tava tão em forma que eu procurei uma amiga minha nutricionista para fazer um acompanhamento e ela me passou para uma colega dela que tratava de atletas do Grêmio Náutico União. Era esse o nível naquela época, naqueles breves 1 ou 2 anos da minha vida, sei lá, 3 anos, sei lá, que eu realmente me puxava. Só que eu me puxava em todos esses aspectos, porém comia X, sempre comi cervejada toda hora. Então, assim, eu me puxava por um lado, mas não tanto do outro. E daí eu tinha ainda uma pancinha, né, a lá Doga 10, que estava sempre ali, assim, podia mudar o resto, algumas coisas, mas ali estava sempre presente. E aí, cara, o que aconteceu? Eu falei pro meu instrutor da academia que eu queria perder um peso, falei pro professor de boxe que eu queria perder um peso e entrei nessa nutricionista especializada em atletas do União. Eu fiz esses 3 movimentos ao mesmo tempo. O meu professor de boxe começou a me puxar muito mais em pular corda, abdominal, blá 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 blá. O meu instrutor da academia começou a botar umas corridas em esteira no meio da musculação, fazer um cardio pesado assim, né, para o metabolismo queimar mais gordura e fazer uma loucura nos treinos mais de musculação mesmo, mas assim mais focado em perder gordura. E ao mesmo tempo eu entrei na nutricionista que deu todo né, deu ali uma dieta, mais algumas coisas para dar uma cortada e uma amenizada ali e tal, também no mesmo sentido. Resultado, passaram-se poucos meses, né, pouco tempo assim, eu comecei a perder peso, óbvio, né, comecei a perder. E eu lembro que os 3 ficaram super orgulhosos, tipo, achando que era totalmente deles o mérito. Né? A nutricionista falou, ó, viu só como tá surtindo efeito? Ela me media lá, olha só, você perdeu cintura, não sei o quê. O professor de boxe também dizia, viu? Olha a diferença de ti agora com o meu treininho aqui que eu tô fazendo. E o instrutor também, os 3 achavam que o mérito era só deles. Eu nem falei para nenhum deles, né, que eu mudei tudo isso ao mesmo tempo. E eu realmente, por um lado, achei meio ruim que eu não sabia se aquele resultado era do que exatamente, né? O que estava surtindo mais efeito. Mas eu acho, né, como leigo, né, que sou da parte física, eu acho que não tem talvez um mérito maior de nada ali. Eu acho que foi tudo, foi o somatório, sabe? E é assim que eu vejo essa vitória do Grêmio de hoje, consistente do jeito que foi, apesar do 3-2 no finalzinho ali, né, dando uma emoçãozinha, ela foi muito consistente, porque o Grêmio construiu e por grande parte do jogo jogou tranquilo, assim, sem risco, né?
Aí tu vai dizer, foi o Mancini? Foi o Denis Abraão, né? O novo discurso inflamado do novo vice-futebol, né? Foi a torcida, né, da Arena, que eu estava lá e foi diferente, foi uma daquelas torcidas que eu sempre falo que fazem a diferença, né? Eu canso de dizer que às vezes tem 50 mil e não tá tão legal quanto alguns jogos de 20 mil. Esse foi o caso, esse foi um jogo de 15 mil, que tava mais legal do que muito estádio cheio que eu já fui. Assim, sabe, a galera realmente pegou junto do início ao fim, o pessoal apoiando desde a escalação no telão ali, mesmo para jogadores contestados, rolou aplauso. Então, assim, tipo, a torcida inflamou, explodiu nos momentos certos. Obviamente que o time correspondeu em campo, né, o que ajuda, ninguém ficou aflito, ninguém ficou apreensivo. Eu acho que desde o começo ali, quando começaram a sair os gols, a torcida só tende a melhorar, né, também uma coisa puxa a outra. Mas assim, eu acho que é um somatório, sabe? Eu acho que eu dou um pouco o braço a torcer, porque eu tinha ficado com uma pulga atrás da orelha com esse discursinho do Denis Abraão, meio coach, que eu até falei, né? Porque eu não sabia se ia cair bem entre os jogadores. Uma coisa meio que às vezes podia meio entrar como um papinho, meio, tá, meu, tá. De repente caiu bem pra eles. De repente caiu bem pra eles, né? O Mancini já não é tão assim da explosão, do anímico, do vamos lá, sangue no olho, não sei o que. É um pouco mais, fala um pouco mais mansa, né? Mas ele também, de certa forma, deve ter dado uma motivada, deve ter, como é que se diz assim, oxigenado ali o ambiente de alguma forma, né? Que foi aparentemente positiva. E não dá para tirar da torcida também a atmosfera criada ali na arena, que foi um vamos que vamos frenético, sabe? Isso faz a diferença. E eu acho, cara, que nesse somatório, que eu não vou saber atribuir a quem mais ou menos, né? O fato é que o Grêmio entrou em campo diferente. O Grêmio entrou em campo com vários problemas repetidos de outros jogos, problema em criar no meio de campo as jogadas, enfim, a criação como um todo, alguns problemas defensivos até por vezes, se bem que mais pro final do jogo, né, quando já estava meio resolvido. Mas assim, o Grêmio apresentou vários problemas repetidos, né? Não foi uma revolução tática ou técnica que a gente viu em campo, né? Mas a questão da postura do time, da iniciativa, do vamos que vamos, foi diferente. Não sei se eu posso estar enganado, mas eu achei diferente. Eu tava lá ao vivo vendo e eu achei diferente quando tava 0-0 ainda, né? E eu acho que até por isso a gente conseguiu fazer 3-0. Foi nesse afã, nesse vamos que vamos, sabe? E eu acho que foi por tudo um pouco. Pelo ambiente repaginado ali da comissão técnica, do Denis Abraão e muito da torcida. Eu sei que foi assim, foi por osmose que o Grêmio ganhou esse jogo. Foi assim, todas as energias convergindo pro vamos ter que parir uma bigorna para ganhar, mas vamos ganhar. E eu acho que o Grêmio entra em campo nessa linha. E tanto é que depois do jogo, gente, foi muito mais transpiração do que inspiração. Esse é o resumo que eu faria, sabe? Porque depois do jogo, eu não sei se quem viu pela televisão notou isso, mas quem estava na arena deve ter visto, o juiz apita, uns 4 jogadores do Grêmio desabam no chão. Aquilo ali não é emoção, não é alegria, não é nem alívio, eu acho que aquilo ali é cansaço. Os caras estavam extenuados. Claro, vem de uma sequência forte aí, também um estresse, um desgaste mental além do físico, né? Pela questão da pressão, tudo isso pesa. Mas assim, o Grêmio jogou com a corda esticada, nitidamente jogou com a corda esticada. O Alisson era um que, se eu não me engano, chegou até a pedir substituição, mas daí o Wanderson acho que sente alguma coisa, tem que sair, e aí o Alisson fica, o Douglas Costa babando na gravata. Tinha mais gente ali que, se tivesse 10 alterações, eu acho que o Mancini tinha feito, sabe? E foi até o fim, segurando a bronca. Depois, claro que deu uma baixadinha, o Juventude chegou a assustar um pouco, mas uma vitória consistente. Agora o grande desafio é transformar essa vitória numa catapulta, né, num empurrão para o Grêmio seguir embalado nessa frequência. Né? Não pode ser como na vitória contra o Flamengo no Maracanã, né? Que ali, até pela tabela, mas principalmente pelo que significou aquela vitória,
contra o Flamengo, em pleno Rio de Janeiro, muita gente já achava que já era, rebaixamento é coisa do passado, não vamos cair, né? E aí o Grêmio meio que baixa a guarda e toma um cruzado no queixo e tonteia de novo, né? E aí começa a patinar depois daquele jogo até se afundar novamente no Z4. Então agora essa vitória para o Juventude não tem, ela não pode ter um caráter de ufa, tá tudo bem agora, nós vamos sair dessa. Não, não. É um caráter de o primeiro passo foi dado, segue com a faca nos dentes porque os próximos também vão precisar, né? Então acho que é mais ou menos isso, mas eu gostei do que eu vi de forma geral na Arena. Repito, nenhuma revolução tática ou técnica, até porque o Mancini desembarcou ontem, né, em Porto Alegre, não teria como. Mas agora ele tem tempo para treinar, então além de tudo isso que a gente falou do clima, do ambiente, talvez a gente consiga ver também mudanças práticas dentro de campo, né, que podem ser até melhores. Vamos acompanhar, vamos respirar um pouquinho mais aliviado, um dia para dar um pouquinho de esperança para o torcedor gremista e vamos que vamos. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.